Então vamos lá. Como funciona a transposição de uma matriz? Então suponha que eu tenho uma matriz A, aqui A, I, J, de dimensão M por N. Tá? Então a gente define a transposta de A, né? Então a transposta de A, que a notação é o T, aqui ó, Tzinho em cima, tá? Significa a transposta de A. Como que a gente define ela então? A gente define ela como sendo a matriz A, J, I, de dimensão M por N. Então, os elementos que estão na coluna I, na linha I e coluna J vão aparecer na linha J e coluna I. Então eu vou inverter. Tá? Essa que é a ideia para fazer a transposta. Né? Então as linhas da matriz A viram as colunas da matriz transposta. E as colunas da matriz A viram as linhas da matriz transposta. Tá? Então essa que é a definição de matriz transposta. Vamos ver um exemplo para elucidar isso. Então suponha que eu tenho a seguinte matriz, ó, 4 por 4. 1, 0, menos 3 e 5. 7, menos 2, 3 e 0. 0, 4, menos 5, 1. Menos 1, 2, 0 e 6. Tá? Então aqui eu tenho uma matriz de 4 linhas por 4 colunas. Então a matriz transposta dela vai ser quem? Eu vou pegar aqui a primeira linha e vou escrever na primeira coluna. Tá? Então assim que eu vou fazer, eu vou inverter. Então eu vou pegar aqui a primeira. Então 1, 7, 0, menos 1. Então eu peguei aqui a primeira linha e coloquei na primeira coluna. Segunda linha na segunda coluna. Então 0, menos 2, 4 e 2. Terceira linha, vou colocar aqui na terceira coluna. Então menos 3, 3, menos 5, 0. Quarta linha, eu vou colocar aqui na quarta coluna. Então 5, 0, 1 e 6. Certo? Então aqui também teve uma matriz 4 por 4. Tá? Mas porque é uma matriz quadrada? Se não fosse uma matriz quadrada, né, o número de linhas vira o número de colunas e o número de colunas vira o número de linhas. Tá? Que nem aqui, ó. M por N, aqui vira N por M. Tá? Inverte. Tá? Então atentos a isso. Então é simples assim, pessoal. Então pego linha por linha da matriz A e vou escrevendo nas colunas da matriz transposta. Tá? Essa aqui é a ideia. Muito bem. Quais são as propriedades, então? Bom, antes disso, pessoal, tem um outro exemplo aí. Se eu tenho a matriz A, um outro exemplo que não é uma matriz aí quadrada, né, para vocês verem que nem sempre, né, preserva esse número aí. Né? Então, 2, 0, 4 menos 1, raiz de 2, 5, π e meio. Né? Então, a matriz transposta, quem vai ser? Vai ser a matriz 2, 0, né? Então, como que eu monto a transposta? Eu vou pegar aqui a primeira linha, vou escrever aqui na primeira coluna. Então, 2, 4, raiz de 2, π. Pego a segunda coluna, a segunda linha, escrevo aqui na segunda coluna. Menos 1, 5 e meio. Certo? Então essa aqui tinha 2 linhas por 4 colunas, essa aqui tem 4 linhas por 2 colunas. Então eu acho que eu inverto ali o número de linhas com colunas. Beleza, propriedades. Bom, para falar de propriedades, então, vamos lá. Quais são elas? Então, a primeira propriedade. Então, a primeira propriedade relaciona aí a questão da transposta com relação à matriz simétrica. Né? Então, lembrando lá, o que é uma matriz simétrica? É uma matriz que é quadrada e quando eu passo, é como se eu colocasse um espelho na diagonal lá e os elementos se refletem. Né? O A e J coincide com a JI. Bom, se o A e J coincide com a JI, o que acontece quando eu faço a transposta?
não vai mudar, né? Certo? Então, a primeira propriedade diz exatamente isso. A é simétrica, então A é uma matriz simétrica, se e somente se ela for igual à sua transposta. Então, se eu faço a transposta dela e der a mesma coisa, então sinal que ela é simétrica. Tá? Muito bem. Então, é uma propriedade aí que determina matrizes simétricas. Beleza. Bom, segunda propriedade. Vejam só. Se eu pego aqui, então, pego aqui a matriz A, acho a sua transposta. Se eu faço a transposta de novo, o que vai acontecer? Vai voltar na matriz A. Certo? Então, se eu faço a transposta, isso dá a própria matriz A. Beleza? Terceira propriedade. E se eu faço a transposta da soma? Como que isso vai funcionar? Então vejam só. Se eu tenho A mais B e faço a transposta, então isso aqui não importa a ordem que eu vou fazer a soma, tá? Então eu posso tanto fazer a soma primeiro e depois achar a transposta, quanto achar as transpostas primeiro e depois somar. Tá? Então isso aqui é A transposta mais B transposto. Certo? Onde A e B aqui são duas matrizes de mesma ordem, M por N. Tá bom? E quarta propriedade. O que acontece agora com multiplicação por escalar? Então, se eu tenho lambda vezes A e faço a transposta, como o lambda ele multiplica todos os elementos de A, não importa a posição das linhas e colunas, todos os elementos da matriz vai ser multiplicado por lambda. Então, isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes A transposto. Então, eu posso fazer primeiro a transposição, né? E depois multiplicar por lambda.